Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores, um canal que é especializado na liderança de linha de frente. O meu nome é Ayrton e eu ajudo os supervisores e líderes de produção a construírem e transformarem resultados consistentes em promoção e crescimento profissional. Hoje, no episódio 71, um tema muito especial e feito com muito carinho para as pessoas que estão aí enfrentando processos seletivos, tanto envolvendo uma promoção, mas também e principalmente aqueles que estão tentando uma recolocação profissional nas empresas. Eu recebo muita solicitação de ajuda no processo de recolocação e eu tenho certeza que esse conteúdo, se você entender quais são as principais objeções que eu percebo nos processos seletivos, você vai ter alguma vantagem competitiva e pode significar a sua próxima vaga. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, porque eu tenho muita revelação feita com muito carinho para você e eu tenho certeza que vai agregar muito valor nas pessoas que estão participando desse processo seletivo e vai aumentar significativamente as suas chances de recolocação, ok? Então esse é o episódio 71, na qual eu vou abordar aí quais são aí os 7 erros que te tiram de um processo seletivo, ok? Então vamos lá, que eu tenho muita coisa boa para revelar para você. Pessoal, eu sempre digo e gosto de fazer uma conexão através de uma ferramenta que chama Árvore de Realidade Futura, onde mostra principalmente a meta desse canal, que é produzir, que é trabalhar, que é ajudar principalmente os supervisores, líderes de produção a serem reconhecidos na sua carreira profissional e ter realmente chances potenciais significativas de promoção e crescimento profissional. Para que ele possa ser reconhecido, ser promovido e ter reconhecimento profissional pleno na sua carreira, é necessário 3 pilares. O primeiro, que ele possa realmente construir aí uma vantagem significativa, ou seja, construir valor na empresa onde trabalha. Um outro pilar é, uma vez que ele criou essa vantagem significativa, né, que realmente vai fazer com que a empresa dele, a área dele, em algum tema seja mais competitiva, ele precisa manter, ele precisa sustentar essa vantagem competitiva, para que depois ele possa explorar em função do reconhecimento que a empresa terá em relação à construção de valor que ele criou e sustentou, através de promoções para reter você que fez com que isso acontecesse. E para que você possa realmente construir uma vantagem competitiva, é necessário que você trabalhe para eliminar ou minimizar uma limitação significativa que a sua empresa possua no momento, né? Que é uma dor, né? Ou que a sua área tenha nesse momento, né? Qual é a limitação que a sua área tenha, na qual você pode realmente trabalhar com essas dicas que a gente tem dado aqui gratuitamente para você, construindo então o valor, fazendo com que você mais tarde possa capitalizar esse valor construído através aí de promoções e de crescimento profissional. E muitas vezes, pessoal, nesse processo de construção, o objetivo principal do canal é fazer com que você construa esse valor através dos nossos conteúdos e que você não fique numa situação mais delicada de perder o emprego, né, a partir do momento que você constrói, mas independente de alguma situação, né, de eventos aleatórios que acontecem no nosso dia a dia, muitas vezes é necessário que você parta para uma outra jornada, né, que você aí por alguma eventualidade possa perder o seu emprego e é necessário que você tenha que realmente agora tentar construir esse valor, manter esse valor e capitalizar esse valor em outra empresa, né, procurando aí uma outra oportunidade. Então, volto a falar, esse canal ele quer ajudar os líderes e supervisores de produção para aumentarem aí o seu reconhecimento enquanto estão na empresa. Mas nós também damos uma série de dicas para que você realmente possa construir isso numa outra empresa, caso isso for necessário. E aí a gente vai te dar uma série de dicas importantes
para que isso aconteça se você está aí nesse processo de busca de uma nova oportunidade, de um novo desafio na sua vida profissional. Para que você realmente possa brigar aí, né, no bom sentido, por uma vaga, por uma boa oportunidade no mercado de trabalho, principalmente em relação se você aí tem uma função de liderança na produção ou até mesmo com alguma outra função, as dicas que eu vou te dar se enquadram nessas duas situações. Pessoal, é muito importante que você saiba demonstrar aí o valor do seu produto, né? Então, é super importante nesse processo que você saiba demonstrar aí o valor do seu produto. E o que eu estou falando de saber demonstrar o valor do seu produto? Você tem uma empresa, né? Você que está me escutando nesse momento, você profissional, você tem uma empresa e a sua empresa chama-se Você S.A. E a sua empresa realmente tem como missão desenvolver aí a sua capacidade de mostrar para as pessoas que o avaliarão em qualquer processo seletivo do início até o final o valor do seu produto, o seu valor. Então é sua missão realmente desenvolver essa capacidade. Eu percebo que muitas vezes num processo de recolocação, durante toda a ansiedade que o processo requer, as pessoas acabam fazendo isso de uma forma mais aleatória, de uma forma mais informal. E elas acabam aí perdendo grandes oportunidades, né? Porque não souberam realmente demonstrar o valor do seu produto, demonstrar o seu valor para aquele avaliador no processo seletivo. Então, é importante, pessoal, que você tenha uma estratégia, que você saiba o que você deve fazer num processo seletivo e que você tenha e monte uma tática também, ou seja, não basta simplesmente você saber o que fazer, mas como fazer isso, que é a tática. Dessa forma, o nosso conteúdo de hoje vai ser te dar aí 7 dicas para que você possa realmente desenvolver a sua capacidade de vender valor, né? De realmente incorporar o espírito de um vendedor. Hoje, uma das profissões que eu valorizo muito, e não foi sempre que eu reconheci o valor dessa profissão, é do vendedor. Por quê? Porque nós profissionais, principalmente na área de liderança, seja em qualquer nível, de um líder de produção até um diretor, um CEO, a todo momento vendendo ideias, vendendo projetos, vendendo mudança, e muitas vezes até na nossa vida profissional, né? Nós temos que vender aí as nossas ideias para as nossas esposas, para os nossos esposos, para que realmente seja aí um processo mais tranquilo de aceitabilidade da ideia. Então, nós precisamos entender aí como funciona o processo de venda. E através dessas dicas, hoje aqui no conteúdo, eu tenho certeza que você vai potencializar a sua capacidade de mostrar para as pessoas, né, o seu valor, o valor que você tem, o valor que você pode gerar e construir na empresa que você está querendo aí disputar essa oportunidade de uma nova função. Pessoal, então vamos lá. Qual que é o primeiro erro que ele geralmente elimina as pessoas do processo seletivo? Qual que é esse primeiro erro, pessoal? Só o primeiro erro que eu percebo é não atender aí os requisitos básicos da função, daquela vaga que você está concorrendo, que as pessoas estão concorrendo, né? As pessoas não entenderem, não analisarem com cuidado, com mais detalhamento dos requisitos básicos da função. Eu digo isso em relação a basicamente 3 pontos, né? O primeiro ponto é em relação aí à formação escolar. Perceba bem, pessoal, tudo na vida, né, e principalmente em relação aos requisitos de uma vaga, você vai ter aí o que é esperado pelas empresas e a sua realidade. Então, é muito trabalhoso você encontrar um candidato que se encaixe perfeitamente no perfil ou nos requisitos esperados. Sempre vai haver um gap, sempre vai haver uma lacuna entre o que a empresa requer, o que ela espera e a realidade. Preencha a vaga, entre outras coisas, a pessoa que tem um menor gap. Então, preste muita atenção em relação a esses requisitos básicos da vaga que muitas vezes lhe mostram, por exemplo, a formação escolar.
se ela exige uma formação mais técnica, ou um curso superior, ou um curso de pós-graduação, ou um curso de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, esse é o primeiro requisito que você precisa observar, o que é esperado versus a sua realidade. O segundo requisito que é importante o candidato observar é em relação à formação técnica complementar. Uma coisa é a formação escolar e outros são aquela formação a mais técnica que as pessoas adquirem muitas vezes até fazendo cursos de aperfeiçoamento, né? Se a vaga requer aí um curso de Yellow Belt, ou de Green Belt, ou de Black Belt, ou de Master Black Belt, um curso de gestão de pessoas, né? TOC, que é a teoria das restrições. Então isso é muito importante estar atento aí com a formação técnica complementar, que complementa a formação escolar. E um outro requisito que é importante observar quando você está estudando uma nova vaga que você quer concorrer são as competências pessoais que aquela empresa requer, né? Que está descrito. Muitas vezes elas querem aí, destacam trabalho em equipe, organização no trabalho, bom relacionamento interpessoal, senso de urgência. Então, são aí as competências pessoais que entram em destaque. E, pessoal, volto a falar, é muito trabalhoso, é muito difícil você encontrar um candidato que possua aí formação escolar, formação técnica complementar e competências pessoais muito próximo do esperado. O importante é que você saiba qual é a lacuna que você tem em relação ao esperado e possa avaliar se essa lacuna permite que você vá adiante nesse processo seletivo. Por quê? Porque é fato que as pessoas entrevistadas vão querer evidências, né, objetivas que você apresente em relação àquilo que está sendo requisitado. Então, volto a falar, não é necessário você preencher realmente todos os requisitos, mas se aproximar e ter exemplos claros, né, evidências, experiências que possam comprovar aquela formação escolar, comprovar aquela formação técnica complementar ou comprovar aquela competência pessoal. Então, muito cuidado, pessoal, para que você realmente não se aventure e dizer que tem algum requisito aí exigido pela empresa, quando na verdade você não vai conseguir fazer a comprovação dessa evidência. Então, evite, pessoal, aí esses equívocos que muitas vezes pode ser entendido como mentiras e possa realmente banir você de qualquer processo seletivo atual ou futuro. Estou muito atento em relação aí esse primeiro erro que muitas vezes os candidatos acabam cometendo. Pessoal, o segundo erro que elimina as pessoas num processo seletivo é o seguinte: ter um currículo com problemas estruturais básicos, né? Então, o que é um currículo com problemas estruturais básicos? Pessoal, basicamente um currículo que tenha muitos erros gramaticais, né? Muitos erros aí gramaticais, erros de português, de gramática na hora que a pessoa vai fazendo, não só erros gramaticais, mas também a parte de pontuação, a parte de expressão da ideia que possa trazer clareza para quem está lendo. Erros de digitação e que realmente acabam aí sendo destacados no momento em que a triagem ler o seu currículo, né? Pouca especificidade, né? Pouca especificidade em relação aos resultados. A gente vai falar de uma das coisas mais importantes para que você seja atraído pelo seu recrutador, é que você tenha aí um resultado muito bem expressado, muito específico no seu currículo, para que as pessoas possam entender o que você de fato conseguiu conquistar nos seus empregos, nos seus trabalhos anteriores. Disposição pesada, muita poluição visual, sem espaço, né? O cérebro ele consegue fazer uma conexão melhor em relação àquilo que está sendo tentado passar para o recrutador, se ele tiver uma boa disposição, se tiver um bom layout, isso não tiver muito carregado visualmente.
currículo muito extenso, fazendo com que fique cansativo, né? E não atrai a atenção e a vontade do recrutador ler até o final. E esse tipo de problema estrutural básico, muitas vezes ele passa a mensagem para quem está avaliando você no processo seletivo que possivelmente você tenha problemas na comunicação. E em carreiras de liderança, principalmente na produção, você ter uma habilidade de comunicação remete a você ter a sua capacidade de liderar as pessoas, porque a comunicação, depois da confiança, né, que as pessoas têm num líder, é a maior habilidade que um líder pode ter para arrastar as pessoas em direção ao objetivo, o seu poder de comunicação. Agora, se você já começa a ter problemas gramaticais, problemas de digitação e problemas no seu currículo, você não vai conseguir, você passa a mensagem que você não vai conseguir propagar aí a comunicação para a sua equipe como um líder. E o que acontece? Quando o currículo ele começa a ter esse tipo de problema e fica muito extenso, imagina, pessoal, um recrutador ele recebe centenas de currículos e ele vai querer realmente um currículo que possa ser atrativo para ele, que tenha uma disposição tranquila, né, clara. Portanto, o objetivo de um currículo, entre outras coisas, ele precisa ser o quê? Claro, conciso e objetivo, para que facilite a leitura e o entendimento rápido do recrutador e que ele possa, nesse processo, gastar apenas alguns poucos minutos e falar: esse cara aqui é interessante, essa pessoa aqui, homem ou mulher, é interessante e vou passar para a próxima fase. Então tá aí a segunda dica para você. Pessoal, o terceiro erro que te elimina do processo seletivo é o seguinte: esse realmente é clássico e eu gostaria que você prestasse muita atenção em relação a esse tipo de erro que realmente as pessoas não dão muita atenção. E eu vou criar um destaque, já que o teu grande desafio aqui é ser um vendedor do valor que você SA tem, que você como profissional que está me escutando tem e que tem que saber passar para os seus recrutadores. Então o terceiro erro, pessoal, é você dispor as informações no seu currículo de modo que ele valorize muito mais as competências que você tem ou as funções que você já exerceu no passado do que propriamente os resultados específicos que você obteve na sua carreira profissional. Então é o currículo que enaltece e quer destacar muito o que a pessoa tem como formação ou com alguma função ou com algum curso que ela fez e menos o resultado. Então, pessoal, presta bem atenção mais uma vez no que eu vou te dizer, né? Sempre em relação a causa e efeito. Pessoal, o mais importante que naquele pouco tempo que um avaliador, seja ele alguém de recursos humanos fazendo uma triagem, ou um gestor, ou um coordenador que vai entrevistar aí uma pessoa na vaga, né, um líder de produção, por exemplo, um supervisor, um coordenador, aquela pessoa que vai entrevistar você, ela vai estar interessada em primeiro lugar na sua capacidade de gerar resultado. Quais foram os resultados que você atingiu especificamente nas empresas que você já trabalhou, principalmente em relação ao que a gente chama de 5 dimensões da qualidade total. Quais foram os seus resultados de destaque em relação à entrega? Quais foram os seus resultados de destaque em relação à qualidade? Quais foram os seus resultados de destaque em relação à redução de despesa operacional? Quais foram os seus resultados de destaque em relação à motivação das pessoas que você trabalhou? Quais foram os seus resultados significativos em relação à redução de acidentes no trabalho? Então, as pessoas querem observar de uma forma rápida, captar os dados de uma forma rápida dos seus resultados. Muito mais, pessoal, que as competências que você tem. O que é competência? É sempre o chá, né? É o conhecimento que você tem, é a habilidade que você tem de transformar um conhecimento teórico em práticas do dia a dia e a atitude que faz tudo isso acontecer. Então,
o entrevistador, a princípio, ele está a fim de observar o teu resultado específico. E é lógico, a competência vem como uma alavanca que vai mostrar ao recrutador como você conseguiu aquele resultado. Mas, a princípio, o seu currículo, num determinado ponto que eu vou te mostrar daqui a pouco, ele tem que chamar a atenção, ele tem que dar destaque primeiramente ao seu resultado. E depois você mostrar as competências, que é a alavanca que fez com que você atingisse aquele resultado. Ou seja, de que forma, como você atingiu aquele resultado. Mas para que você atraia a atenção de quem está te olhando, que quem está te avaliando, mostre, pessoal, principalmente resultados específicos. Então vamos lá, pessoal. Esse equívoco 3, eu vou destacar, e como eu já falei no slide anterior, a importância que o gestor que está te avaliando, de ele perceber o resultado, porque é dessa forma que ele avalia o desempenho dos seus líderes de produção, dos seus supervisores de produção, dos seus coordenadores de produção. Então, como que um gestor avalia o desempenho de um líder, de um supervisor, por exemplo, no dia a dia? Ele vai ver, a princípio, a capacidade desse profissional de cumprir os seus objetivos, de entregar resultado, de entregar desempenho. Então, ele vai ver, a princípio, nesse eixo X. E depois ele vai olhar o modelo de competência de como ele atingiu esse resultado. Então perceba bem, pessoal, nesse quadrante que eu acabei de mostrar, ok? Nesse quadrante de comprometido, né? Esse aqui é uma matriz chamada Nine Box. Perceba bem, é muito mais valorizado por um gestor se um profissional ele tem aí muito desempenho, ou seja, um desempenho acima de esperado, mesmo que ele tenha um modelo de competência ainda baixo. Então é muito mais esperado o resultado, ainda que ele não tenha tanta competência técnica, mas ele sabe realmente buscar resultado com ética, com algumas ferramentas básicas, mas ele busca resultado, do que esse cara, do que esse outro profissional aqui em cima, que é o enigma, né? Que é um cara que tem um baixo desempenho, mas ele tem um potencial enorme. Então é aquele cara que tem uma série de cursos, ele tem pós-graduação, ele é doutorado, ele é green belt, ele é black belt, ele realmente tem muita teoria, mas na verdade ele consegue ter aí um resultado muito abaixo do esperado. Então esse cara é um enigma, né? Ele conhece muito tecnicamente, mas entrega pouco. Então por isso, pessoal, tendo como base essa matriz Nine Box, na qual um gestor ele avalia o desempenho dos seus supervisores, líderes de produção, é que ele vai avaliar uma pessoa no processo de entrevista, num processo de triagem. Então ele começa analisando o que? O desempenho, né? O resultado, a sua capacidade de gerar valor para a empresa. Depois ele vai ver o modelo de competência que impulsiona, que alavanca o resultado. E muitas vezes a gente observa uma coisa diferente nos currículos, né? A pessoa destacando muito a sua formação, mas não tem o que ela conseguiu em termos mensuráveis, específicos, valor de quanto ela melhorou o desempenho de uma entrega de um determinado cliente, o quanto ela melhorou de produtividade, o quanto que ela melhorou em termos de scrap, de qualidade, né? O quanto ela trabalhou para melhorar o engajamento das pessoas, que mostra que as pessoas são liderança, como que ela mede o engajamento e assim por diante. Então, tá aí uma dica para você muito importante, e eu poderia dizer que é a mais importante das 7 que eu estou dando hoje para você. Então, pessoal, uma dica em relação a você eliminar esse terceiro equívoco, né? Perceba que aqui eu tenho um modelo, né, um modelo de currículo, inclusive um modelo sugerido aí pelo LinkedIn, e perceba que ele tem um campinho, né, que é o resumo das qualificações. Então imagina bem, pessoal, um processo que, se você está participando de um processo seletivo na qual tem centenas de candidatos, é muito provável que os recrutadores
ou mesmo depois de um processo inicial de recrutamento, as pessoas vão olhar o seu resumo de qualificações muito mais do que os cursos extracurriculares ou formação acadêmica. Ela começa a olhar o resumo de qualificações para depois olhar o resto. Portanto, se essa parte de resumo de qualificações, que está aqui nesse quadradinho, for informações, tiver informações reais, verdadeiras, né, com integridade, mas forem atrativas às pessoas que estão te entrevistando, você vai seguir no processo. Então, a dica que eu dou para você é que você realmente tenha um cuidado especial na hora que você for aí colocar o seu resumo de qualificações. E nesse resumo de qualificações, através de um parágrafo ou dois, você possa aí fazer um resumo dos seus principais resultados mensuráveis, né? E depois, quais são as competências de alavancagem que você utilizou para que você possa aí ter atingido aquele resultado. Então, na sua experiência profissional, quando você olha a tua experiência profissional, quais foram os teus principais resultados, né? 2, 3 resultados que marcaram, na qual você pode dar detalhes, números específicos, né? Em relação à entrega, em relação à produtividade, peças por hora homem, em relação à redução de scrap, a motivação das pessoas em engajamento, em relação à redução de acidentes no trabalho, redução de custos operacionais, mas quais são os exemplos que você pode trazer e de uma forma resumida, colocar 2 ou 3 nesse resumo de qualificações. E que seria importante, inclusive, você destacar aqui esses resultados, né? Bem como as competências que você utilizou para conseguir o resultado, fazendo aí uma conexão com as expectativas que a empresa quer. Então, se você tem aí um exemplo bacana de resultado que você obteve na sua vida e ele está muito parecido com um pré-requisito que a empresa deseja, vai ter aí um ponto de conexão muito forte entre o seu entrevistador e você. Portanto, pessoal, isso é muito importante. Por quê? Porque dessa forma você torna o seu currículo mais atrativo. Lembra bem, pessoal, destaque muito mais o resultado e, na sequência, as competências que você teve para alavancar aquele resultado e coloque da forma mais verdadeira possível para que você realmente possa comprovar isso aí com evidências, caso as pessoas te perguntem, e com certeza elas vão perguntar se elas sentirem essa atratividade em relação ao que você escreveu. Então, pessoal, quando você faz isso, você destaca para o seu entrevistador que você é uma pessoa capaz de gerar valor, né? Capaz aí de construir aí uma vantagem significativa nessa empresa que está recrutando você ou que está recrutando essa nova vaga, né? Que você pode sim, novamente, como fez na sua empresa anterior, remover aí uma limitação significativa que essa empresa tem, porque você já conseguiu no seu emprego anterior. Então, realmente faz com que você acione no seu entrevistador uma coisa que a gente chama de gatilho mental da autoridade, né? Você está mostrando autoridade, porque você está mostrando o que você fez, está dando detalhes de valor, né? Um dado específico, você está mostrando como, então mostra que você tem autoridade e capaz de fazer isso acontecer outra vez em relação àquela empresa que está te entrevistando. Então fica aí um destaque muito importante que eu não percebo tanto quando as pessoas participam no processo seletivo e eu entrevisto muita gente durante o ano. Pessoal, vamos lá. O quarto erro que te elimina no processo seletivo, né? O quarto erro é desconhecer a história da empresa a qual você concorrerá à vaga, né? Então, isso é uma dica importante quando você for participar de um processo seletivo. Procure no site. Hoje o acesso de informações ele está tão presente e tem muita história bacana por trás da fundação e da criação daquela empresa. Então,
Muitas vezes, quando você entra no site da empresa, você consegue saber todo o mapa histórico, tudo o que aconteceu ao longo do tempo e faz com que você se conecte àquela marca, que você tenha alguma identidade em relação àquela empresa, o que ela passa para você, né? E cria mais um ponto de conexão. Eu lembro de uma história importante numa das empresas que eu concorri a algumas vagas para gestão, e uma das empresas era a Dupont. E quando eu estava procurando a história da Dupont, eu descobri coisas muito interessantes, porque a Dupont hoje, entre os seus produtos que produz, né, como tinta, como algumas tintas inclusive de proteção de cobertura superficial, ela produz neoprene, que é uma borracha, mas ela também produz um produto em relação a um serviço, né, que é um serviço que hoje ela vende como uma empresa pode ser segura ao longo do tempo. Ela tem um dos programas de gestão de segurança de HSE mais robustos do mundo. Isso aconteceu em função de uma história, porque ela começou a fornecer pólvora, abastecendo os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E houveram alguns problemas de acidente naquele momento. E ela se forçou a desenvolver um programa tão robusto de segurança e praticamente ela tem 0 acidentes por muitos e muitos anos, e ela vendeu, ela comercializou esse produto. Então isso me chamou muita atenção e fez com que eu tivesse um ponto de conexão em relação ao meu entrevistador, porque em algum momento eu poderia utilizar aquilo como um argumento interessante, mostrando para a pessoa que eu me interessei pela história que a empresa tinha. Então, pessoal, isso é muito importante. Então, eu sugiro que você faça realmente uma investigação, que tem coisas muito bacanas, e às vezes algum sucessor da empresa conhece muito bem, tem muito apreço a essa história, valoriza muito os seus antecessores, e você saber dessa história pode ser um ponto diferencial para você, tá? Então tá aí a 4ª dica para você. Pessoal, o 5º erro que te elimina de um processo seletivo, vamos falar agora, é a falta de atenção aos detalhes, né? Falta de atenção aos detalhes. O que é a falta de atenção aos detalhes, pessoal? Pessoal, não se esqueça que a sua entrevista ela começa no estacionamento da empresa, né? Essa empresa mesmo que eu acabei de falar, da Dupont, que eu estudei aí a história da empresa, a gente só podia estacionar de ré, né? E tinha aí uma menção muito clara ao você chegar no estacionamento que você só podia estacionar de ré. Então, se a gente não tivesse se atentado a esses detalhes e tivesse estacionado o carro, a gente já começava a perder alguns pontos em relação a isso. Então, muito cuidado, pessoal, que a sua entrevista, a fábrica, a empresa está te observando a partir do momento que você chega na empresa e que através do seu comportamento vai mostrar para aquelas pessoas como você é na verdade. E atenção aos detalhes, informações de HSE. Muitas vezes você chega na portaria, já tem um boletim com todos os cuidados que você tem que ter a partir do momento que você passa da catraca da empresa para dentro dela. Então, muita atenção aos detalhes de segurança que principalmente hoje as empresas têm com uma intensidade muito grande. Atenção aos tesouros na sala da recepção. Pessoal, muitas vezes você está esperando o seu recrutador e naquela sala de recepção você percebe aí, né, muitos dados importantes. Você vai perceber aí prêmios que algum cliente deu a essa empresa, né, fotos destacando algum momento significativo da empresa, os produtos que ela vende muitas vezes estão ali em destaque, alguns indicadores que mostram o resultado da empresa, um jornalzinho interno que circula e vai inclusive para a família dos funcionários e fica muitas vezes na recepção. Isso é muito importante nesse momento, você coletar essas informações, bem como você adentra a sala do seu recrutador e você vê algumas mensagens importantes. É uma foto da família, às vezes é uma foto do time do coração dele ou de uma viagem que você fez. É importante, com muita delicadeza, com muita tranquilidade e com muita descrição, observar, porque isso realmente
é importante para ir criar uma sintonia, para criar uma afinidade, né? Que é uma coisa que a gente chama aí de rapport. É você utilizar essas informações que são muito úteis no processo seletivo e com muita integridade, se você realmente criar esses pontos de sintonia, criar esses pontos de conexão com o entrevistador, você realmente acaba aí tendo um diferencial a mais em relação aos seus concorrentes. Então, muito cuidado, pessoal. Atente-se aos detalhes, porque tudo vale no processo seletivo. Às vezes você está realmente faltando um pequeno detalhe e nessa conexão que se faz, nesse rapport que você faz, realmente existe uma sintonia muito grande e faz com que você tenha aí uma grande vantagem. Pessoal, o sexto erro que te elimina do processo seletivo é aí a insegurança com entrevistadores, né? Então, o que acontece? É muita ansiedade em relação aí ao processo de entrevista, valorização excessiva do eu e as pessoas esquecem do nós, né? Então, principalmente se você está ocupando ou está participando de um processo seletivo de um cargo de liderança, é lógico que você liderou aquele processo, destaque que você liderou, mas você não consegue nenhum resultado sem a equipe. Então, muito cuidado quando você destacar muito eu e esquecer um pouco do nós, porque mostra uma individualidade e o que menos conta hoje é individualidade, sim o trabalho em equipe. Desconhecimento das suas oportunidades de melhoria, pessoal. Ou seja, leve de antemão, através de uma análise de autoconhecimento, quais são aí os seus pontos, eu não vou falar ponto fraco, né? Mas quais são aí as suas oportunidades, como você se autoconhece, né? Quais são os pontos que você precisa melhorar e o que você está fazendo para melhorar esses pontos? É uma pergunta que sempre cai, né? O que você precisa melhorar como profissional, né? Então tenha sempre aí no mínimo 2 pontos e o que você já está fazendo desde já para que você realmente melhore, passando para o entrevistador a noção de que você se autoconhece. Então a gente não consegue liderar outras pessoas se a gente não se autolidera e a gente não consegue se autoliderar se a gente não se autoconhecer. Então é um processo contínuo para que você entenda aí quais são aí os seus pontos de melhoria. Achar que não é necessário preparação para as entrevistas, né? Então a pessoa não se prepara com relação aí aos 5 pontos anteriores que eu falei para você e acaba aí tendo problemas e aí muitas vezes ainda responsabiliza a empresa ou o entrevistador porque não passou no processo seletivo. Mas aí é uma estratégia que você tem que ter. Portanto, pessoal, a solução para isso, primeiramente, se autoconhecer, né? E é muito fácil você se autoconhecer. É só perguntar aí para as pessoas que têm uma proximidade com você, seja seu familiar, seja algum colega de trabalho que você confia muito, pai, mãe, né? E principalmente esposa ou esposo, pode te dar muito feedback em relação ao que você é na verdade versus o que você acha que é. Então, às vezes a gente pensa que é uma coisa, mas essas pessoas que gostam da gente, elas podem aí com muito carinho revelar aí coisas que a gente nem sempre acha que tem aquele tipo de comportamento. Então é muito importante esse processo, pessoal, de primeiro se autoconhecer e depois ter realmente um treinamento excessivo em relação a esses pontos que a gente comentou para que o processo seletivo de entrevista seja o mais ameno e tranquilo possível. Pessoal, o 7º e último erro que te elimina do processo seletivo é o seguinte: não cravar o seu diferencial competitivo ao final da entrevista. Pessoal, isso aqui é muito importante e graças a Deus essa dica eu tenho dado para alguns colegas, inclusive supervisores, né? E tem dado muito certo, porque crava realmente o seu diferencial competitivo, porque poucas pessoas fazem isso no final da sua entrevista. E o que é isso, pessoal? O que você pode fazer realmente para você cravar o seu diferencial, para que você realmente mostre para a empresa que está te recrutando que você é a pessoa realmente com grande potencial ou com maior potencial para ocupar aquela função.
Então, pessoal, esse sétimo erro é você aí não esclarecer de modo conciso e objetivo por que você tem grande possibilidade de gerar valor para aquela empresa. Então, quanto mais o entrevistador ele puder captar de você que você pode entregar valor, pode gerar valor em relação àquilo que ela está esperando, maior vai ter a sua chance, né? E você não pode perder essa chance de mostrar de modo conciso e objetivo isso, né? Então, como você pode fazer uma boa correlação? Presta bem atenção, pessoal. Como você pode, então, diante disso, fazer uma boa correlação em relação aos resultados anteriores que você obteve, que a gente já mencionou em alguns erros anteriores, com os resultados esperados pela empresa. Então você sabe, você estudou aqueles requisitos, você sabe da expectativa que você coletou de informação versus o que você realmente conseguiu no passado. Então, de que forma que você pode fazer essa correlação, né? Você ter realmente essa correlação em destaque para que o teu entrevistador ele saiba que você é capaz de gerar aí resultado, porque você já fez isso em ocasiões anteriores. E lembre-se, pessoal, comportamento e resultado passado, ele prediz comportamento e resultado futuro. Ou seja, se você teve bons resultados interessantes, específicos, né? E você utilizou as competências adequadas para conseguir esse resultado, com certeza você vai conseguir passar isso no futuro. E com as dicas que eu te dei, você vai ser capaz de passar essas informações a seu entrevistador. Então é muito importante, pessoal, fazer essa correlação, né? E como você pode fazer essa correlação, então, de resultados anteriores em relação aos resultados que você quer mostrar? Você realmente mostrando esse ponto de conexão, né? Qual foi o resultado e competência anterior que você tinha versus o resultado que é esperado e as competências esperadas. Como você pode fazer essa ligação entre um ponto e outro? Pessoal, é uma dica bônus que eu dou para você, né? Onde você traz aí um elemento surpresa que poucas pessoas fazem no dia a dia quando estão aí participando de processos seletivos. A minha dica que eu dou a você é você levar consigo um resumo de suas 3 maiores realizações. Então pensa bem, pessoal, em relação às realizações que você teve na sua carreira profissional. Quais foram, né? Foi em relação à entrega, foi em relação à melhoria da qualidade, né? Entrega no sentido de produtividade. O que teve algum destaque em relação à melhoria da qualidade, redução de custo operacional, motivação? Quais foram as suas 3 maiores realizações que tenha conexão com a expectativa que a empresa declarou lá nos requisitos da vaga, né? E leve consigo um resumo dessas 3 maiores realizações. E você deve apresentar isso de forma resumida, ou pelo menos você vai entregar isso no final da sua entrevista num formato de PDCA, mostrando para aquele entrevistador qual foi o método utilizado para você conseguir aquela realização. Então, você pode usar o PDCA para você resumir e destacar 3 grandes realizações. E utilize o ciclo PDCA porque o PDCA é um método de gestão simples para você atingir um determinado objetivo, uma determinada realização, um determinado resultado. E nesse resumo você tem que deixar claro qual era o problema que você estava trabalhando, né? Qual era o desafio, como você analisou aquele problema ou aquele fenômeno, como você analisou o processo. O fenômeno é o problema, o processo é que gera o problema. Qual foi o plano de ação sobre a causa raiz para eliminar aquele fenômeno? Como você executou isso? Quais foram as verificações? Qual foi a evolução daquele resultado, trazendo a melhoria, né? E se deu certo, qual foi o formato padronizado para que aquela melhoria se mantivesse ao longo do tempo? Então, esse é o ciclo PDCA, que de uma forma resumida, tranquila, você possa aí
contar a história das tuas grandes, maiores realizações. E você faz isso no final da entrevista, né? Fazendo com que você deixe num papel, num formato, né, bonitinho, ou numa contracapa, olha, tá aqui as minhas realizações, as minhas 3 realizações que eu tive a oportunidade de comentar na entrevista. Eu gostaria de deixar aqui, tá num formato aqui de PDCA, esses grandes resultados, as minhas 3 principais realizações, e eu vou deixar com você para que você ao final aí da entrevista, ou a hora que você tiver um tempo, você possa analisar com mais detalhes. Vou deixar então aqui os projetos para que você possa realmente ter um pouco mais de detalhamento, porque eu tenho certeza que eu sou uma das pessoas com grande potencial aí para ocupar essa vaga. E você deixa esse resuminho junto com o entrevistador. Então, isso praticamente ninguém faz, e eu sempre oriento os supervisores que aconteceram nesse processo seletivo, né, que acabaram saindo da empresa onde trabalhavam juntamente conosco, e quando eles entregaram os seus projetos de uma forma resumida, eles conseguiram realmente atrair muita atenção dos seus recrutadores. Então tá aí a 7ª dica para você realmente cravar o seu diferencial, pessoal. E pessoal, quando você faz isso, quando você elimina essas armadilhas que eu acabei de comentar, esses 3 erros, né? Você vai eliminando as objeções que possam aparecer no processo seletivo, e você faz com que você tenha aí muito bem aí uma estratégia, uma tática, e você realmente melhore significativamente a sua chance de obter essa vaga nesse novo processo de recrutamento na qual eu torço muito para que você consiga atingir isso daí, tá bom? Então tá aí, pessoal, aproveite para que você possa aí ter muita preparação no seu processo seletivo, caso você estiver atravessando. Então, pessoal, mais uma vez, meu agradecimento. Se você aí gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, compartilhe, deixe os seus comentários, é muito importante para eu saber se você está gostando ou não, se tem alguma sugestão. E se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que aparecer um vídeo novo. A gente tem quase todos os dias um vídeo novo aqui no canal. Então, muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.